Bom, pessoal, olá. Como prometido, né, eu vim aqui apresentar essa última parte da aula que a gente viu hoje, que é uma parte muito importante, não poderia deixar de apresentar para vocês, que trata sobre a refração em prismas. Tá ok? Bom, pessoal, a refração em prismas é um fenômeno que ocorre, é muito lindo, né, e bem importante para a física, que é justamente um fenômeno envolvendo a luz branca e um prisma, tá? Então, a luz branca, que é o somatório das cores, como a gente viu no finalzinho da aula de hoje, ela incide nesse prisma, que é meio que esse triângulo aqui, mas já já a gente vai ver por que a gente chama de um prisma. E aí, ela meio que separa as cores, né? Porque uma vez que ela é o conjunto de cores, quando ela começa a ser separada, ela vai dividir, né? Então vai ter a cor azul, a violeta, a vermelha, enfim. E aí, quando ela sai do outro lado do prisma, era para ela sair branca, só que ela sai como um arco-íris, ok? Então bora lá, primeiramente em passos lentos, né? O que é um prisma, certo? Um prisma é esse sólido geométrico aqui, que ele tem duas faces paralelas, tá? E o comprimento dele, se eu cortar ele em qualquer ponto dele, ele vai ter a mesma seção transversal. Então, como assim? Aqui a gente tem quatro prismas, né? O prisma triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. Então, veja, todos eles têm esse primeiro aqui tem a face de cima, que é paralela à face de baixo. Se eu corto ele na metade, a gente vai ter aqui uma face. Se eu corto ele aqui, ó, vamos dizer que eu corto ele aqui. Cheguei aqui e cortei aqui. Então, o que vai surgir é algo mais ou menos assim, ó. Certo? Então, essa face aqui vai continuar sendo paralela a essa daqui e vai ter a mesma espessura. Então, vai manter aqui a mesma espessura. Então, basicamente, isso é um prisma, né? Isso ocorre também... Opa, deixa eu compartilhar aqui. Isso ocorre também para esses outros prismas aqui, que é o prisma quadrangular, pentagonal e hexagonal. O que a gente mais usa aqui, tanto é que é aquele triângulozinho que a gente estava vendo, a gente estava olhando ele aqui de frente, é o prisma triangular, de vidro, por exemplo, ou de outro material também. E aí, a ideia é que a gente entenda como que isso ocorre, certo? A gente vai entender depois como que isso ocorre, agora a gente vai para uma parte mais matemática e depois a gente vai para a parte mais física, mais prática, certo? Então, imagine que a gente tem aqui esse feixe de luz aqui em vermelho, ó, ele vem aqui e incide. Show, né? Aqui está a normal, lembra que eu falei para vocês. A gente vai traçar, deixa eu anotar aqui. Esse é o ponto que a gente tem o feixe incidindo. A gente jamais poderia traçar a normal aqui, ó, que é o que a gente talvez pense em fazer, né? Porque o ângulo que essa normal tem que fazer com o sólido, com o ponto, é 90 graus. Então, a normal que a gente vai traçar aqui seria algo mais ou menos assim, como está aqui tracejado, certo? Onde aqui a gente vai ter 90 graus, ok? Então, lembra, normal sempre tem que fazer 90 graus, tá? Então, voltando aqui, a luz ela vai incidir, tá? Ela vai incidir aqui no nosso prisma, nesse ponto. Então, a gente vai ter aqui um ângulo de incidência com a reta normal. E aí, nesse caso aqui, a gente poderia dizer, por exemplo, que o meio 1, ele é ele tem um índice de refração menor do que o meio 2, correto? Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está afastando, está aproximando, desculpa. Ele vem aqui, ó, e era para ele seguir reto, mas ele se aproximou da reta normal, né? Então o meio 1 é menos, tem um índice de refração menor, menos refringente do que o meio 2, tá bom? E ele vem, sofre a refração, vem aqui agora em linha reta, bate aqui de novo e sofre outra refração, só que agora se afastando da reta normal, tá bem? E aí a ideia é, tá, essa é a direção, né? Se eu prolongar aqui essa reta, ó, tô prolongando aqui a reta. Essa era a reta que era para sair aqui, tá? O que acontece é que ela vai prolongando aqui e quando ela sai, na verdade, ela não está aqui. Ela está agora saindo daqui, né? Então, se eu prolongar essa daqui, ó, eu vou ter aqui atrás,
esse xzinho que ficou aqui, né? Então a ideia é que a gente descubra o desvio que ocorreu, né? Então, o desvio ele vai ser dado basicamente pela direção que ele estava indo, o ângulo formado pela direção que ele estava indo, com o ângulo da direção que ele saiu, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de desvio. E a gente vai aprender a calcular esse desvio aqui com alguns artifícios matemáticos, tá bom? Vamos lá. Vamos chamar de A o ângulo aqui entre as duas faces, a face de incidência e a face que sai o raio, tá bom? Então aqui entra o raio luminoso e aqui sai o raio luminoso, tá? Então o A é o ângulo entre essas duas faces. Já o R1 e o R2 são esses ângulos aqui auxiliares que a gente traçou aqui, tá bom? Então R1 e R2. E aí, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Veja que aqui a gente tem agora um sólido de 4 lados, né? Então a gente tem esse lado aqui, uma figura de 4 lados, né? E a gente sabe que quando a gente tem essa configuração, os ângulos internos, né, tem que formar 360 graus, tá? Da mesma forma que quando a gente tem um triângulo, a gente sabe que os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus, tá bom? E aí, se eu pegar aqui, a gente sabe que a normal ela entra com 90 graus, né? Então esse mesmo 90 graus ele está aqui. E aí a gente já tem esse ângulo desse meio, quase um quadrado, né? Quase um quadrado. A gente tem esse ângulo e tem esse ângulo. Então vocês concordam aqui, vou traçar aqui um ângulo B. Então vocês concordam que A mais B mais 90 e mais 90 tem que ser igual a 360, né? Pois bem, então B vai ser igual a 180 menos A, né? Se eu passar aqui, ó, 90 com 90 dá 180. Passo ele para o outro lado, vai ficar 360 menos 180, que é 180. E aí o B, passo o A para cá, B vai ser igual a 180 menos A. Então guarda essa relação aí. O que a gente tem mais? A gente tem agora esse triângulo aqui, e como eu falei, a soma deles, dos ângulos internos, tem que dar 180. Então, R1 mais R2 mais B tem que ser 180. Só que, quando eu passo para cá, por exemplo, no lugar de B, eu vou colocar o que a gente achou na relação passada. Então, B é 180 menos A. Então, R1 mais R2 mais 180 menos A é igual a 180. E aí eu descubro que R1 mais R2 é igual a A. Tá bom? Esse 180 passa para lá e anula com esse. Tá? Então, aqui mais uma outra relação. E aí, feito isso, vou mostrar para vocês outra coisa. Traçar agora esse ângulo aqui D1, que é o ângulo que essa reta inclinada faz com a horizontal, aqui ó, D1. E aqui um D2, que é o ângulo que essa reta faz com a horizontal. Eu garanto para vocês, tá, que D1 mais D2 vai ser igual ao ângulo de desvio que a gente estava querendo calcular, tá? Porque justamente ela estava vindo e desviou um ângulo. Tá, então anota aí, desviou um ângulo 1. Massa. Quando ela saiu, ela desviou mais outro ângulo 2. Então, anota ângulo 2. Então, o ângulo total de desvio vai ser o ângulo 1, D1, mais o D2, tá bom? Então, anota aí. Ainda, observe que a gente tem, né, como a gente viu lá na aula de hoje, que esse ângulo aqui, ó, I1, ele vai ser igual ao R1 mais D1, tá? Então, eu posso dizer que o D1, ó, D1 é igual a... I1 é igual a D1 mais R1. Se eu passo o R1 para lá, vai ficar D1 igual a I1 menos R1. Então, a gente traça aqui essas relações. E agora, a gente viu que esse ângulo, que é o que a gente quer calcular, o ângulo de desvio, ele é o somatório de D1 com D2. Mas, ora, quem é D1 e quem é D2? Vai ser igual a I1 menos R1 mais I2 menos R2. Tá bom? E, portanto, o desvio total, que é esse delta, esse triângulozinho aqui é um delta, delta M, desvio total, ele vai ser igual a I1 mais I2, tá? Então, a gente tem aqui I1, ó, onde está o mouse, mais o I2. E aí, menos R1 mais R2, se eu colocar aqui matematicamente. Por quê? Se eu fizer a chuvinha aqui, ó, vai ficar menos vezes esse. Então, menos R1 e menos vezes esse. Então, menos R2. E é de fato o que a gente tem aqui, ó, menos R1 e menos R2. Só coloquei aqui agrupado ele matematicamente. Por quê? Porque R1 mais R2, a gente viu que é A. Então, toda vez que a gente estiver querendo calcular o ângulo de desvio que ocorreu aqui
o desvio total que ocorreu em um prisma, a gente vai ter que esse desvio vai ser o ângulo de incidência 1, então é esse ângulo que o feixe incide, mais o ângulo de incidência 2, que seria, por exemplo, o ângulo que o feixe está saindo aqui, ó, menos o A, né, que é o ângulo entre as duas faces. Então é uma fórmula bem simples para a gente calcular o desvio total quando ocorre refração em prisma. Certo. Última coisa que a gente vai ver aqui é o fenômeno que a gente colocou lá na capa desse assunto, que é a refração em prisma, só que agora é com as cores, né? Então a luz branca, ela vai incidir aqui no prisma, a luz branca é a somatória das cores, e o que a gente sempre vai observar é essa configuração aqui. O vermelho vai ser sempre a primeira, o laranja vai ser a segunda, o amarelo até chegar no violeta. Por quê? O vermelho, gente, é a cor mais rápida, né? Lembre daquele filme lá, Carros, não sei se vocês já viram, mas o Relâmpago McQueen, né? Ele é o mais rápido, então decorem, o vermelho é o Relâmpago McQueen, é o mais rápido, tá? Então vejam o que ocorre. Do vermelho para baixo, a velocidade vai diminuindo. Então imaginem aqui que vai sempre estar ocorrendo uma refração, tá? Todas elas se aproximando, por exemplo, aqui da reta normal, tá? Então todas elas estão se aproximando da reta normal. Só que por que ocorre essa divisão de cores, né? Porque veja, imaginem que eu estou num carro a 200 km por hora, né? Em alta velocidade, o Relâmpago McQueen. Chego aqui, vou fazer uma curva. Vai ser muito difícil fazer uma curva, né? Então eu jamais conseguiria vir aqui com tudo e voltar aqui. Não, eu venho com tudo, aí vou tentar fazer a curva e conseguir. Só que lá em cima. Pronto, é por isso que o vermelho é a primeira, né? A gente pode fazer essa analogia. Enquanto a mais lentinha, ela vai vir, ó, e vai conseguir fazer a curva tranquilamente, que é a violeta. Então, decorem sempre, né? O vermelho é a cor mais rápida, a violeta é a cor mais lenta, tá? Então é a cor que sofre... o vermelho é a cor que sofre menos refração, né? Porque ela faz menos curva, por assim dizer, e a violeta é a cor que sofre mais refração, porque ela é lentinha, tá bom? E aí, a gente tem agora uma questão para encerrar a aula de hoje, né? Do Enem. Ele fala assim, a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luz vermelha, azul e verde incide na face A. Tá? Então, feixe luminoso está incidindo aqui no prisma. Ele tem a cor vermelho, azul e verde. E ele sai na face B. Tá? Então, após ele ser refletido no espelho, né, ele vai entrar aqui. Então, esse feixe de luz aqui ele é composto pela luz vermelha, azul e verde. Quando ela entra no prisma, as cores vão se separar, como a gente viu, e depois ela vai sair. Depois ela ainda vai bater no espelho, e aí vai chegar aqui na telinha, onde a gente vai ver as cores. Tá bom? O que ele pergunta nos pontos do filme, que é essa telinha aqui, de baixo para cima, então, daqui para lá, quem são as cores, né? Quem é essa cor, quem é essa cor e quem é essa cor. Então veja, a gente tem um problema clássico de refração em prismas, onde a gente precisa saber quem é a cor mais veloz e quem é a cor menos veloz. Então a gente tem a cor vermelha, azul e verde. Vamos dar uma olhada aqui. Vermelho, azul e verde. Então o vermelho é a mais rápida, a verde é a cor intermediária e a azul é a cor mais lenta, né? Dentre essas três. E, portanto, o vermelho é o que sofre menos refração, o azul é o que sofre mais refração e o verde é o intermediário. Tá bom? Então, vermelho, verde e azul. Então, essa de cima aqui seria a vermelha, né? Então, a gente segue aqui o feixe de luz aqui, ó, vermelho, ele vem aqui, bate aqui embaixo e volta aqui. Então, de baixo para cima, a primeira cor que a gente ia ver é a vermelha. Quem é do meio? A gente sabe que é a verde, né? Então, ela vem aqui e vai para o meio. E, por último, a azul vem aqui para cima. Então, questão bem simples. Basta saber a velocidade das cores, né? Letra A. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado, viu?